E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Tavares e está começando mais um Papo de Especialista. A nossa conversa hoje é com Bernardo Krebs, sócio e fundador da Gama, uma empresa de tecnologia que conecta soluções em vendas e marketing. Me chamo Bernardo Krebs, sou sócio fundador da Gama. Ela é uma empresa de tecnologia que conecta vendas e marketing através de tecnologia própria ou de terceiros. A gente trabalha aqui no mercado gaúcho, nascemos aqui há 11 anos e a gente atua em todo o Brasil, já estou em projeto exterior também. E o nosso foco muito é, em um mundo cada vez mais tecnológico e ágil, a gente conseguir ter produtividade a partir do uso de tecnologia emergente, centrando sempre em pessoas. Quando falo em inteligência artificial, eu há bastante tempo estudo não só a inteligência artificial, como tecnologia emergente como um todo. Eu procuro sempre pensar que a tecnologia está muito relacionada à ferramenta. E a ferramenta ela é importante para o meio do processo. Quando a gente pensa em entregar produtividade, como eu citei, e nesse caso do questionamento, a busca por pessoas melhores e entregas melhores, a gente tem que pensar muito nas pontas. O que a gente quer, então, os objetivos e o planejamento, o resultado, o que é entregue ao final do processo de desenvolvimento. A tecnologia vai estar ali no meio. Então, se a gente for pensar hoje em como a gente pode conseguir melhores profissionais e como a gente pode não só chegar até os melhores profissionais, mas como tirar o melhor dos profissionais dentro de um mercado que até está com um pouco de medo, talvez, da tecnologia, cada vez mais está em empatia e alinhamento de expectativa. É saber para onde a empresa vai para que ela possa se conectar com pessoas que tenham um propósito similar. A gente não precisa também pensar que, trabalhar é a melhor coisa do mundo, porque muitas vezes não é, mas se a gente estiver em um contexto onde a gente sabe para onde o nosso esforço vai ficar muito mais fácil de a gente conseguir se utilizar dos mesmos caminhos para alcançar o objetivo. Então, de forma direta, a gente hoje usa a tecnologia, especialmente a IA, tanto para a atividade fim que a gente tem, que é para dar mais produtividade em dois caminhos principais. Quando eu falo em produção de conteúdo, dá mais velocidade. Então hoje o nosso time consegue ter 10 vezes mais agilidade com o mesmo número de pessoas a partir do uso da inteligência artificial, que a gente começou em uma implementação estratégica em novembro do ano passado. E a gente conseguiu diminuir a jornada de compra do nosso consumidor também. Eu ainda não vou precisar os dados exatos, mas digamos que a gente tem uma venda complexa que pode levar meio ano. Eu estimo que hoje a gente consegue fazer isso talvez na metade do tempo. Muito pela utilização de inteligência artificial no processo. E para conseguir ter as pessoas junto conosco, a gente coloca isso não como um diferencial, mas como algo a mais para a gente conseguir juntos alcançar os objetivos, tanto como pessoa jurídica como pessoa física. Eu vou roubar essa resposta, tá? Eu sempre fortaleci muito a ideia de papel das pessoas e eu gosto bastante de estudar comunicação. Eu participei esse ano pela primeira vez do SXSW no Texas e a Brené Brown foi questionada sobre isso dentro de um contexto atual, com muita tecnologia, com muita agilidade, caos em relação à comunicação. Quais seriam as 3 principais habilidades para as lideranças daqui para frente? E ela trouxe que os líderes atuais precisam ter a habilidade de explorar 3 principais aspectos na hora de fazer a gestão de qualquer contexto, que é a habilidade para o uso de paradoxo, metáfora e poesia. Então, eu acho que isso é muito legal. Mostrar para nós que mesmo em um mundo muito tecnológico, a habilidade real que está fazendo a diferença para a gente conseguir ter uma melhor conexão, não com leads, mas com pessoas, é a capacidade nossa de forma humana se comunicar. Isso a máquina vai ajudar a gente a conseguir fazer isso de forma mais rápida, mas não tirando essa questão do humano de fato do processo de comunicação. Bom, eu acho que a gente tem que complicar menos e facilitar um pouco mais. Então, como a gente está falando em vendas, qualquer time de vendas hoje, pensando no plural, está usando algum CRM ou precisa usar algum CRM. Os principais CRMs do mercado, eles já contam com a IA embutida no seu processo. O que dá para fazer para qualificar isso é a gente ter e daí não é nem copilot, mas um copiloto nosso mesmo, pessoal, que aí depende da estrutura da empresa, mas a gente hoje tem oferta gratuita ou paga de vários. O ChatGPT está em voga, se a gente for usar o próprio Google, Microsoft, todos eles oferecem alguma coisa. Eu acho que hoje é um assistente complementar, tal como o Google era e ainda é, mas nessa transição,
a gente pode sempre estar tentando utilizar algum pessoal na prática, um ChatGPT da vida. Deixa ali um aplicativo disponível, acessa e vai treinando o formato de fazer bons prompts, mas não pensando na parte técnica da coisa. Eu vou voltar para a primeira resposta que eu dei. Se a gente pensar que a ferramenta é o meio, o início dela é o prompt. Então, é o início de uma conversa. Estou conhecendo uma pessoa nova. Cara, o que é legal conversar com essa pessoa? Se eu conhecer essa pessoa a partir da igreja, eu já tenho um ponto de conexão. Se eu conhecer essa pessoa a partir de um restaurante ou de um jogo de futebol, o ponto de conexão é outro. Como que o meu prompt vai funcionar dentro desse contexto para eu ter um diálogo melhor? Eu acho que é muito mais nesse sentido. Então, usar uma ferramenta de vendas qualificada que tenha a IA embutida vai facilitar a nossa vida de a gente não reinventar nada. Mas a gente ter um copiloto nosso para a rotina vai ajudar a gente a se familiarizar um pouco mais e ter as respostas práticas, tanto em ferramentas quanto na nossa rotina, de uma maneira mais fácil. Tá, aí eu vou puxar um pouco a brasa pro meu assado, que é, lá na Gama a gente tem hoje o grande diferencial do nosso trabalho, a gente se propõe a conectar vendas e marketing, né, através da tecnologia, e a gente trabalha muito produzindo conteúdo relevante e oferecendo solução e tecnologia que seja aderente aos fluxos adequados de cada um desses universos. Por quê? Porque marketing e vendas basicamente não se comunicam, ou quando se comunicam é para jogar a responsabilidade um no outro. E chegou um monte de lead desqualificado, vai falar o pessoal de vendas para marketing. E a galera de marketing vai falar, cara, mas vocês não nos chamaram na hora da definição estratégica desse esforço comercial. Como que a gente vai conseguir oferecer algo relevante? Então eu acho que, aí a gente está falando de vendedor, né? De vendedores. É fundamental que a gente tenha uma visão ampla da área. A gente não pode pensar só em operação, porque senão ela nunca vai ser tática. A gente tem que pensar em uma operação estratégica. Então a minha dica é: todo mundo que trabalha com vendas, escutem a gestão do negócio, mas também marketing, também operação, também processo de forma geral, finanças, porque é só tendo uma visão ampla do contexto que a gente vai conseguir operar muito melhor e melhor amparado em relação à informação. Então, o uso da tecnologia e da IA, ele vai ser mais um aliado na busca pelo sucesso de vendas, quando a organização como um todo conversar de forma plural e estratégica. E aí eu acho que é uma questão até de um desafio cultural social hoje, porque a gente está com pouca conversa. Acho que a gente tem que ter diálogo mais aberto e a gente tem que estar mais aberto a aprender. Se o vendedor quiser aprender um pouco mais, com certeza vai ter muito mais resultado na vida pessoal e profissional. Com certeza, eu acho que o mercado atual está fazendo com que a IA acelere os processos. Então, se antes a gente abrir uma vaga, pode ser via LinkedIn, pode ser via parceiro de negócios ou na contratação de hunters para RH, a IA vai dar velocidade para tudo isso. A IA vai dar velocidade para a gente criar uma ficha de contratação, então ela acelera o processo. O que eu, de novo, vou bater na tecla é que a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Tanto quem está procurando a vaga quanto quem está buscando contratar novos talentos. A gente tem que pensar que a IA, ela não pode ser mais um combustível para o jeitinho brasileiro de furar a fila. Ela tem que ser uma estrutura operacional parceira para acelerar coisas boas, não simplesmente furar fila, porque senão não adianta nada. A gente vai colocar informação ruim na IA, a gente vai colher uma informação ruim. Se a gente vai buscar alguma coisa com um viés torto, a gente vai ter isso lá na frente. Só que lá na frente não é mais tão distante, a gente vai pagar o preço rápido. A minha indicação é que a gente tenha clareza do que a gente quer, para onde a gente vai chegar, porque a gente vai chegar muito mais rápido lá. Então, se a gente fizer as coisas de forma atropelada, errada ou sem propósito, a gente vai ter a resposta mais rápida de tudo isso. Cara, meu conselho é estudar muito sempre, e é ouvir. A gente nasceu com 2 orelhas e uma boca, já é um sinal. Então, quanto mais a gente ouvir, mais a gente estudar, mais a gente vai ter um repertório para explorar, seja qual for o caminho, seja qual for a ferramenta. A IA hoje é mais uma, mas a gente já teve tantas por aí, que quem se dá bem é quem se preocupa em estudar, em aprender, e aprender de forma ativa mesmo, né? Ouvindo mais do que falando. Gostou desse conteúdo? Então siga o Marketing nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação.